Queridos amigos, que alegria! Hoje estamos estudando o capítulo 14 desse livro apaixonante que é o livro Evolução em Dois Mundos. O programa Estudando as Obras de André Luiz. Hoje é um capítulo muito interessante que nós vamos falar um pouquinho da vida no campo físico, da vida no campo espiritual, a dificuldade do espírito, já que ele pensa que quando está no corpo é a sua única existência. Então nós vamos ver esse processo muito interessante que André Luiz traz para as nossas reflexões. Queridos amigos, vamos sempre lembrar que não vamos nos adentrar na parte científica. O nosso intuito é extrair dessa obra aquilo que André Luiz fala no que tange ao livro dos Espíritos, ao livro dos Médiuns, ao livro A Gênese, ou seja, aquilo que efetivamente nos fala sobre o Espiritismo, dentro dos dois planos, o plano físico e o plano espiritual. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, mais um dia em que temos a alegria de estudar o livro Evolução em Dois Mundos. Cumprimentamos carinhosamente todos que estão nos assistindo, nos acompanhando, estudando conosco, que o nosso vídeo de hoje possa ter também o amparo da espiritualidade amiga. Hoje veremos o capítulo 14, Simbiose Espiritual. O primeiro item é sustento do princípio inteligente. O princípio inteligente, que exercitará a projeção de impulsos mentais fragmentários para nutrir-se durante largas eras, alçado ao plano espiritual, na condição de consciência humana desencarnada, começa a plasmar novos meios de exteriorização em favor do sustento próprio. No mundo das plantas, com o parênquima clorofiliano, aprendeu a decifrar os segredos da fotossíntese, absorvendo energia luminosa para elaborar as matérias orgânicas e lançando de si os gases essenciais que contribuem para o equilíbrio da atmosfera. No domínio de certas bactérias, inteirou-se dos processos da quimiossíntese, aproveitando a energia química aurida na oxidação de corpos minerais. Entre os seres superiores, consagrou-se a biossíntese em novo câmbio de substâncias nos vários períodos da experiência física, para garantir a segurança própria sob o ponto de vista material e energético. Habituado aos fenômenos do anabolismo, na incorporação dos elementos de que se nutre e do catabolismo, desassimilação respectiva, automatiza-se-lhe a existência em metamorfose contínua das forças que lhe alcançam a máquina fisiológica por meio dos alimentos necessários à restauração constante das células e ao equilíbrio dos reguladores orgânicos. Então nós vamos ver aqui hoje o capítulo Simbiose Espiritual. Vamos pedindo então ao André para ele falar um pouquinho o que quer dizer simbiose, porque espiritual nós sabemos que é aquilo que transita no mundo espiritual, não é? Então vamos ver o sentido da palavra simbiose para a gente poder entender um pouco melhor o sustento do princípio inteligente. Então aqui nós já vamos começar a ver que tudo que reina entre nós exige o pensamento, a parte inteligente que direciona todas as atividades. Simbiose significa viver junto. O termo simbiose é usado para fazer referência a uma associação íntima estabelecida entre seres de espécies diferentes,
Muitos autores utilizam o termo simbiose para se referir apenas à relação onde há benefício mútuo. O mutualismo e o parasitismo são tipos de relações simbióticas. Então, simbiose é exatamente a união, né? O trabalho espiritual que vem trazer para nós esse entendimento, né? Eu gosto muito quando André Luiz começa dizendo o princípio inteligente que exercitará a projeção de impulsos mentais fragmentários para nutrir-se durante largas eras. Então, nós percebemos, e já estudamos isso no capítulo passado, que tudo é o pensamento, não é? O pensamento projeta. Então, André Luiz vem explicar para nós, por exemplo, que dentro das dimensões, nós temos os fluidos que estudamos no capítulo passado e através desses fluidos, nós vamos materializando para que ele possa fazer com que o nosso pensamento ele se projeta. Por exemplo, hoje nós estamos na era da tecnologia, então o homem vai projetando as coisas. Lógico que nós vimos também que com o auxílio do mundo espiritual. Então nós vemos que nosso lar, na década de 40, nós já tínhamos antena parabólica, nós já tínhamos TV de plasma, nós já tínhamos cerca elétrica, nós já tínhamos uma série de coisas que nós viemos a conhecer aqui no plano físico recentemente. Então nós percebemos que as inovações que nós achamos que é uma descoberta aqui na crosta, na verdade já foram projeções elaboradas lá no plano espiritual, né? Então por isso que ele coloca simbiose espiritual. As coisas saem de lá e vem sendo trabalhado para que nós possamos ter cada vez um pouco mais de comodidade dentro do nosso aspecto evolutivo. Depois ele diz, olha, no domínio de certas bactérias, inteirou-se dos processos da quimiossíntese, aproveitando a energia química aurida na oxidação de corpos minerais. Ele faz um entrelaçamento que é muito interessante, usando, não é, todos os nossos reinos, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino nominal. Ele vai interligando, porque nós vivemos numa condição onde tudo se interliga. Nós dependemos de tudo. Dependemos do mineral para podermos ter as descobertas para uma facilidade para a nossa vida. Dependemos do vegetal, porque o vegetal nos dá a condição da alimentação. Dependemos do animal, porque o animal ajuda o homem, ajuda a natureza e, ao mesmo tempo, serve como alimento ainda na condição espiritual que nós nos encontramos. E o homem depende do seu corpo, que ainda é necessário para que ele possa projetar a sua evolução. Agora, dando continuidade, início da mentossíntese. E vamos ver com o próprio André Luiz o que significa mentossíntese. É a troca de fluidos mentais multiformes, através dos quais emite as próprias ideias e radiações e assimila as radiações e ideias alheias. Então, uma troca de ideias, uma troca de radiações. Então, em torno disso, diz André Luiz: erguido, porém, a geração do pensamento ininterrupto, altera-se-lhe na individualidade o modo particular de ser. O princípio inteligente inicia-se, desde então, nas operações que classificaremos de mentossíntese, porque, baseados na troca de fluidos mentais multiformes, por intermédio dos quais emite as próprias ideias e radiações, assimilando as radiações e ideias alheias. O impulso que lhe surge na mente embrionária, por interesse acidental de posse, ante a necessidade de alimento esporádico, é agora desejo consciente e, sobretudo, anseio genésico, instintivo que se lhe sobrepunha à vida normal, em períodos certos,
converteu-se em atração afetiva constante. Aparece, assim, a sede de satisfação, invariável, como estímulo à experiência e prefigura-se-lhe na alma a excelsitude do amor encravado no egoísmo, como diamante em formação no carbono obscuro. A morte física interrompe-lhe as construções no terreno da propriedade e do afeto, e a criatura humana, a iniciar-se no pensamento contínuo, sente-se quebrada e aflita cada vez que se desvencilha do corpo carnal adulto. A liberação da veste densa impõe-lhe novas condições vibratórias, como que obrigando-o à ocultação temporária entre os seus para que se lhe revitalizem as experiências, qual ocorre à planta necessitada de poda para exaltar-se em renovação do próprio valor. Épocas numerosas são empregadas para que o homem senhoreie o corpo espiritual nos círculos da consciência mais ampla, porque como deve compreender por si o caminho em que se conduzirá para a glória divina, cabe-lhe também debitar a si mesmo os bens e os males, as alegrias e as dores da caminhada. Arrebatado aos que mais ama e ainda incapaz de entender a transformação da paisagem doméstica de que foi alijado, revolta-se comumente contra as novas lições da vida a que é convocado, em plano diferente, e permanece fluidicamente algemado aos que se lhe afinam com o sangue e com os desejos, comungando-lhes a experiência vulgar. Nesse sentido, será, pois, razoável recordar que em seu recuado pretérito aprendeu automaticamente a respirar e a viver, justaposto ao hausto e ao calor alheios. Então aqui essa parte é puramente o livro dos Espíritos, não é? Primeiro ele vem falar com a mudança do reino animal para o reino hominal, onde o homem passa a ter o pensamento contínuo, ou seja, a partir desse momento ele passa a ser responsável e senhor das suas próprias ideias, do seu próprio comportamento, passa a responder perante as leis divinas com a sua condição que ele está adquirindo de poder dizer sim, sim e não, não, como disse Jesus no Evangelho, dizei sim, sim e não, não, no momento em que vós julgardes correto. Um outro ponto que ele coloca muito interessante é a revolta que muitos espíritos têm quando eles vivem aparentemente uma vida tranquila, têm os seus familiares, têm as suas posses, têm o seu poder de mando, têm recursos financeiros e de repente a morte faz com que ele retorne ao mundo espiritual, e aqui está dizendo que ele se revolta. E ao mesmo tempo ele fica ligado àquele meio familiar, àquele núcleo familiar, e logicamente a revolta vai crescendo a partir do momento que as coisas vão acontecendo. Por exemplo, os bens vão sendo passados para frente, às vezes a esposa é nova, arruma outro companheiro, os filhos vão tomando decisões que não é a decisão que ele gostaria que fosse. Então aqui ele começa a mostrar que quando nós não temos uma condição do Evangelho em nosso coração, quando não temos o entendimento da vida, que tudo passa, que cada espírito tem a sua forma, pensamento, cada um age de uma maneira. Então nós, enquanto não aprendemos isso, nós sofremos, porque nós temos aquele hábito de achar que tudo gira em torno de nós. E é aí que nós vemos o grande sofrimento.
Então, nessa parte que nós estudamos agora, é muito interessante, não é? Nós percebemos que a reencarnação ainda é um grande desafio, porque ao reencarnar, adquirimos o véu do esquecimento. Ao chegar aqui, passando por aquela fase da infância, o nosso espírito começa a tomar relembrança do que efetivamente nós somos. Sem lembrar o nosso passado, sem lembrar o que nós fomos em vidas anteriores, mas ao mesmo tempo nós começamos a ter comportamentos que são comportamentos equivalentes àquele homem da sua última existência. Dentro do nosso orgulho, dentro do nosso egoísmo, dentro da nossa vaidade. Aí nós ficamos perguntando, por que isso? Para a busca da nossa evolução. Qual é a função básica pela qual nós aqui nos encontramos? A evolução. Não existe outro caminho. E a evolução, ela depende única e exclusivamente de cada um de nós. Então eu gostei muito desse capítulo, porque está muito relacionado ainda com o nosso apeguismo às coisas da terra. Então nós nos apegamos a tudo. Quantas casas espíritas, quantas igrejas hoje estão abaladas, por quê? Porque os seus dirigentes imaginaram num determinado momento que são proprietários daquilo. E fica ali, logicamente, cuidando como se fosse seu. E quando vem o desencarne e o arrebata, vem o sofrimento, porque ele percebe que as pessoas vão mudar tudo aquilo que ele havia feito. E aí vem as revoltas. Então nós precisamos nos conscientizar que estamos aqui de passagem. Procuremos fazer o melhor. E quando chegar no mundo espiritual, como diz André Luiz, é uma nova vida. É uma nova concepção, são novos caminhos que vão nos direcionar para uma nova preparação de uma nova existência. Olha que interessante, André. Agora, dando continuidade, vamos ver a simbiose útil. Revisemos, assim, a simbiose entre os vegetais, como, por exemplo, a que existe entre o cogumelo e a alga, na esfera dos líquens, em que as hifas ou filamentos dos cogumelos se intrometem nas gonídeas ou células das algas e projetam-lhes no interior certos apêndices, equivalendo a complicados austórios, efetuando a sucção das matérias orgânicas que a alga elabora por intermédio da fotossíntese. O cogumelo empalma-lhe a existência. Todavia, em compensação, a alga se revela protegida por ele contra a perda de água e dele recolhe, por absorção permanente, água e sais minerais, gás carbônico e elementos azotados, motivo pela qual os líquens conseguem superar as maiores dificuldades do meio. Entretanto, o processo de semelhante associação pode estender-se em ocorrências completamente novas. É que se dois líquens, estruturados por diferentes cogumelos, se encontram, podem viver um ao lado do outro, com talo comum, pelo fenômeno da parabiose, ou união natural de indivíduos vivos. Dessa maneira, a mesma alga pode produzir líquens diversos com cogumelos variados, podendo também suceder que um líquen se transfigure de aspecto quando uma espécie micológica se sucede a outra. Julgava-se antigamente, na botânica terrestre, que os líquens participassem do grupo das criptogâmicas, mas Schwendener incumbiu-se
de salientar-lhes a existência complexa. Bourdieu e Burnet, mais tarde, chamaram a si a obrigação de positivar-lhes a simbiose, experimentando a cultura, independente de ambos os elementos integrantes. Cultura essa que, iniciada no século findo, somente nos tempos últimos logrou pleno êxito, evidenciando, porém, que a vida desses mesmos componentes, sem o ajuste da simbiose, é indiscutivelmente frágil e precária. Outro exemplo de agregação da mesma natureza vamos encontrar em certas plantas leguminosas que guardam os seus tubérculos nas raízes, cujas nodosidades albergam determinadas bactérias do solo em que realizam a assimilação do azoto atmosférico, processo esse pela qual essas plantas se fazem preciosas à gleba, devolvendo-lhe o azoto despendido em serviço. Neste ponto da leitura e do estudo, André Luiz vem nos falar da simbiose útil. Existem aquelas simbioses que prejudicam, que travam o nosso progresso, e existem também aquelas que ajudam-nos no avanço. Aqui ele pega dentro do reino vegetal, primeiro o reino orgânico que nós estagiamos, ele pega as algas, que é muito utilizada em diferentes contextos. Então nós vemos a importância que a alga teve para chegarmos onde chegamos hoje. E ele também pega o cogumelo. Muitas pessoas gostam de comer algumas espécies de cogumelos. E tem cogumelos, por exemplo, que são totalmente, inclusive mata. Então a pessoa precisa saber qual é um tipo e qual é outro. Então nós vemos, ele pega o cogumelo, pega as algas para nos mostrar que já no reino vegetal, nesta qualificação de vida orgânica, já existe a simbiose útil. Então, de um mesmo talo pode nascer dois cogumelos diferentes entre si, mas que ali, dividindo uma mesma experiência, crescerão, desenvolverão, tendo aspectos diferentes. E aí nós vamos também levando esta simbiose útil para o reino animal, até culminar no reino hominal, que é o que estagiamos na atualidade. Interessante, né, André, nós notarmos que em todos os reinos, entre o reino, eles se interligam. É isso que André Luiz vem mostrar para nós, que é a simbiose, quer dizer, há uma simbiose entre a criação divina, e é isso que nos chama muito a atenção, porque André Luiz vai buscar na particularidade do vegetal, mostrando que não é só os animais que têm o pensamento, os vegetais também têm dentro da sua condição limitada de pensamento, que na verdade são afinidades, se atraem. Então a gente vê isso de maneira muito interessante. Se nós vimos agora a simbiose útil, André Luiz vai nos dizer acerca da simbiose exploradora. Contudo, além desses fenômenos em que a simbiose é simples e útil, temos as ocorrências desagradáveis, como sejam as micorrizas das orquidáceas, em que o cogumelo comparece como invasor da raiz da planta, caso esse em que a planta assume atitude anormal para adaptar-se, de algum modo, às disposições do assaltante, encontrando, por vezes, a morte, quando persiste esse ou aquele excesso no conflito para a combinação necessária. Nesse acontecimento, como assinalou Cauleri, com justeza de conceituação, tal simbiose deve ser capitulada na patologia comum, por enquadrar-se perfeitamente ao parasitismo,
Identificaremos ainda a simbiose entre algas e animais, em que as algas se alojam no plasma das células que atacam, como acontece a protozoários e esponjas, tubelários e moluscos, nos quais se implantam seguras. Então aqui nós vemos simbiose exploradora. Nós vemos que dentro da própria natureza também tem aquelas que se repudiam. E aqui ele dá o exemplo, por exemplo, o mesmo cogumelo, por exemplo, com as orquídeas, que na verdade, elas não se combinam, e se estiverem perto, uma com certeza vai matar a potencialidade de crescimento da outra. Então nós vemos que ele vai buscar na natureza, André, exemplos que nos mostram que através dessa simbiose da afinidade, né, os afins se atraem e logicamente o contrário se repele. Nós vemos que na natureza, em todos os reinos, isso também acontece. Quando entre nós tem pessoas que não pensam como nós já o rejeitamos. E assim também é no reino vegetal. Que interessante, André. Então nós estamos vendo um pouco da simbiose, ainda teremos simbiose das mentes. Aqui André Luiz nos falando das exploradoras e como que no reino vegetal, no reino animal, principalmente no reino vegetal, como André Luiz tem pego de exemplos, tem nos mostrado que dependendo da situação, as algas ou os cogumelos são extremamente positivos estarem ali. E há casos em que são extremamente delicados e pode até levar à sua própria morte ou à morte de quem está dividindo o mesmo espaço, está dividindo o mesmo terreno. E aí vai também caminhando para o reino animal, vai caminhando para o reino hominal. Então, André Luiz, na sua aula que está nos dando hoje, neste capítulo bendito, continua. Ainda vai nos falar da simbiose das mentes. Já vimos a útil, já vimos essa última que ele identifica como sendo exploradora. E o que seria a simbiose das mentes? É interessante nós notarmos, André, que as orquídeas que ele dá como exemplo, realmente na natureza é algo muito interessante. Ela é muito bonita, encanta todas as pessoas que a vê quando elas estão colocadas sobre as árvores, mas quando nós passamos a estudá-la, nós vemos que elas são parasitárias, são parasitas, como também tem muitas pessoas encarnadas como parasitas. O que é um parasita? É aquele que depende totalmente do outro, aquele que não faz nada sozinho, tudo ele precisa ter a ideia do outro, não é? Então as orquídeas, elas são assim, elas são, de uma certa forma, parasitárias, não é? Parasitas que dependem da energia do outro para sobreviver. E agora, simbiose das mentes. Semelhantes processos de associação aparecem largamente empregados pela mente desencarnada, ainda tateante na existência além-túmulo, amedrontada perante o desconhecido, que não consegue arrostar de pronto, vale-se da receptividade dos que lhe choram a perda e demora-se colada aos que mais amam. E qual cogumelo que projeta para dentro dos tecidos da alga dominadores apêndices, com os quais lhe suga grande parte dos elementos orgânicos, por ela própria assimilados. O espírito desenfaixado da veste física lança habitualmente para a intimidade dos tecidos fisiopsicossomáticos daqueles que o asilam as emanações do seu corpo espiritual, como radículas alongadas ou sutis, alavancas de força, subtraindo-lhes a vitalidade elaborada por eles
nos processos da biossíntese, sustentando-se, por vezes, largo tempo, nessa permuta viva de forças. Qual se verifica entre a alga e o cogumelo, a mente encarnada entrega-se inconscientemente ao desencarnado, que lhe controla a existência, sofrendo-lhe temporariamente o domínio, até certo ponto, mas, em troca, a face da sensibilidade excessiva de que se reveste passa a viver, enquanto perdure semelhante influência, necessariamente protegida contra o assalto de forças ocultas, ainda mais deprimentes. Por esse motivo, ainda agora, em plena atualidade, encontramos os problemas da mediunidade, evidente, ou da irreconhecida, destacando, a cada passo, inteligências nobres, intimamente aprisionadas a cultos estranhos em matéria de fé, as quais padecem a intromissão de ideias de terror, ante a perspectiva de se afastarem das entidades familiares que lhes dominam a mente por meio de palavras ou símbolos mágicos, com vistas a falaciosas vantagens materiais. Essas inteligências fogem deliberadamente ao estudo que as libertaria do cativeiro interior, quando não se mostram apáticas em perigosos processos de fanatismo, inofensivos e humildes, mas arredados do progresso que lhes garantiria a renovação. Então nós vemos aqui a questão da simbiose das mentes, não é? Hoje nós temos isso de maneira muito estruturada. Depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão, que foi um dos países mais devassado por ser uma ilha, nós percebemos que ele tomou uma decisão. Começou a colocar quase todo o dinheiro que lhe sobrava na educação, preparando as crianças que ali ficaram para o futuro. E hoje o Japão é uma das grandes forças a nível mundial. Por quê? Porque quando nós damos educação no sentido de ensino para os espíritos, nós permitimos que eles possam pensar. Nos países de terceiro mundo, como o nosso e tantos outros nesse planeta, os governos são preparados exatamente para sugar o dinheiro da educação, porque quanto mais pessoas mantiverem-se no processo da ignorância, melhor é. Então nós percebemos que nós ainda somos espíritos que não temos uma linha de pensamento. Há um ditado popular que diz assim, que há muitas pessoas que Maria vai com as outras, são pessoas que não têm um pensamento próprio. E a gente percebe sobre isso quando, por exemplo, reúne um grupo de pessoas para uma manifestação. O grande problema é que os líderes das manifestações sempre ficam preocupados porque eles nunca sabem o que pode ocorrer. Porque, às vezes, uma simples palavra de um ato que alguém incita, aquilo pode, de maneira assustadora, fazer com que as pessoas partam para um campo da violência. Por quê? Porque nós temos a simbiose da mente. E aqui ele vem falar para nós que nós temos algo que é muito mais grave. A influência do plano espiritual é o que ele ensina aqui. A grande maioria de nós, aqui encarnado, somos membros que vivemos sobre a tutela do pensamento dos espíritos. Uma vez, Chico Xavier disse algo que o movimento espírita ficou muito chateado com ele. O pessoal criticou muito o Chico, porque ele disse que 90% das casas espíritas eram gerenciadas por obsessores. Eu acho até que o Chico estava errado, porque 90% é pouco. Porque os dirigentes não estudam,
não se preparam, não se orientam, acham que estão certos em tudo que fazem e automaticamente acabam ficando na mão de espíritos zombeteiros, André, de espíritos brincalhões. Então nós vemos que esse capítulo é fantástico, porque André Luiz vai buscar na natureza, passa pelo reino animal, trazendo para o reino nominal, mostrando que todos eles, principalmente o nominal, nós temos essa interferência, não só do meio físico, mas também do meio espiritual. Agora nós vamos ver histeria e psiconeurose. Então nós fomos atrás de entender. A neurose é uma estrutura psíquica caracterizada por sintomas de origem infantil, a partir de um conflito psíquico recalcado. E a histeria é uma neurose que tem como característica a conversão somática como peculiar na formação de seus sintomas. Então, diz André Luiz acerca disso. Entretanto, as simbioses dessa espécie, em que tantas existências respiram em reciprocidade de furto psíquico, não se limitam aos fenômenos desse teor, nos quais espíritos desencarnados, estanques em determinadas concepções religiosas, anestesiam ou infantilizam temporariamente consciências menos aptas ao autocontrole, porquanto se expressam igualmente nas moléstias nervosas complexas, como a histerepilepsia, em que o paciente sofre o espasmo tônico em opistotono, acompanhado de convulsões crônicas, de feição múltipla, às vezes em qualquer perda de consciência, equivalendo a transe mediúnico autêntico, no qual a personalidade invisível se aproveita dos estados emotivos mais intensos para acentuar a própria influenciação. E na mesma trilha de ajustamento simbiótico, somos defrontados na Terra, aqui e ali, pela presença de psiconeuróticos da mais extensa classificação, com diagnose extremamente difícil, entregues aos mais obscuros quadros mentais, sem se arrojarem à loucura completa. Tais entidades, imanizadas ao painel fisiológico e agregadas a ela, sem o corpo de matéria mais densa, vivem assim, quase sempre por tempo longo, entrosadas psiquicamente aos seus hospedadores, porquanto o espírito humano, desencarnado, erguido a novo estado de consciência, começa a elaborar recursos magnéticos diferenciados, condizentes com os impositivos da própria sustentação, tanto quanto no corpo terrestre aprendeu a criar, por automatismo, as enzimas e os hormônios que lhe asseguravam o equilíbrio biológico, e impressionando o paciente que explora, muitas vezes, com a melhor intenção, subjuga-lhe o campo mental, impondo-lhe ao centro coronário a substância dos próprios pensamentos que a vítima passa a acolher, qual se fossem os seus próprios. Assim, em perfeita simbiose, refletem-se mutuamente estacionários, ambos no tempo, até que as leis da vida lhes reclamem, pela dificuldade ou pela dor, a alteração imprescindível. Então, André, nós vamos ver que no item anterior, que nós acabamos de estudar, ele fala para nós que nós temos uma influência muito grande do plano espiritual. Histeria e psiconeurose.
Então, as pessoas histéricas, que não conseguem ter uma linha de pensamento avançado no campo do bem, ela fica mais propícia a permitir que espíritos inferiores, muitas vezes obsessores, possam a envolvê-la. E aqui nós vamos estudar essa matéria no Livro dos Médiuns, juntamente com o professor Allan Kardec, quando ele fala para nós dos 3 tipos de obsessão. A obsessão simples, que é a mais comum, geralmente nós temos no nosso dia a dia, quando temos o pensamento negativo, quando estamos num lugar, temos sempre algumas ideias que pertencem àquele lugar, e às vezes a gente acaba influenciando ou sendo influenciado. Ele coloca a fascinação. A fascinação, Chico Xavier dizia que é uma das mediunidades ou uma das obsessões envolvendo a maioria dos espíritas, não é? Nós ficamos fascinados por determinadas situações e acabamos atraindo o espírito que comunga o mesmo pensamento que nós, naqueles objetivos que nós queremos, que nem sempre são objetivos positivos, e nós acabamos ficando fascinados. E existe a possessão, que é aquele tipo de obsessão, que é o que nós estamos vendo especificamente aqui, onde o espírito passa a ter, de vez em quando, até um controle sobre a mente daquele que é o seu paciente. É interessante nós notarmos que no livro Respostas da Vida, André Luiz diz que quando nós tivermos um domínio de nós e nós tivermos um domínio da mediunidade, nós não teremos hospital psiquiátrico no seio da Terra. Isso nos faz compreender esse capítulo que nós estamos estudando aqui. Por isso que no Livro dos Espíritos, vamos recorrer a uma pergunta do professor Kardec, se os espíritos interferem em nosso pensamento. Os espíritos respondem, muito mais do que vós o imaginais. Na grande maioria das vezes, são eles que vos dirigem. Olha que interessante, André. É um alerta para mantermos sempre o nosso pensamento elevado, em harmonia, vigiando e orando, como nosso Mestre Jesus recomendou em sua época. Recomendação esta que é atemporal, serve para os dias atuais e continuará servindo sempre. Então, para nós entrarmos agora na última parte, vamos relembrar que muitas pessoas dizem, mas qual que é a nossa defesa? Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, conhecendo a verdade, nós vamos passar a ter um controle de nós, permitindo que somente os espíritos bons possam nos influenciar. Penúltimo item, outros processos simbióticos. De outras vezes, o desencarnado que teme as experiências do mundo espiritual, ou que insiste em prender-se por egoísmo aos que jazem na retaguarda, se possui inteligência mais vasta que a do hospedeiro, inspira-lhe atividade progressiva, que resulta em benefício do meio a que se vincula, tal como sucede com a bactéria nitrificadora na raiz da leguminosa. Noutras circunstâncias, porém, efetua-se a simbiose, em condições infelizes, nas quais o desencarnado permanece eivado de ódio ou perversidade enfermiça, ao pé das próprias vítimas, inoculando-lhes fluidos letais, seja copiando a ação do cogumelo, que se faz verdugo da orquídea, impulsionando-a a situações anormais, quando não lhe impõe lentamente a morte, seja reproduzindo a atitude das algas invasoras no corpo dos anelídeos,
conduzindo-os a longas perturbações, fenômenos esses, no entanto, que capitularemos com apontamentos breves em torno do vampirismo, como responsável por vários distúrbios do corpo espiritual a se estamparem no corpo físico. Então aqui ele encerra alguns aspectos da simbiose. Ele fala da simbiose útil, ele também dá o exemplo do cogumelo com a orquídea, que ele classifica como sendo uma simbiose exploradora, e a última, muito presente no nosso reino hominal, ele fala da simbiose da mente. Se é uma mente elevada, juntamente com outra mente elevada, lhe dá um resultado positivo para ambos, para o encarnado e para o desencarnado. Se são mentes frágeis, orgulhosas, mantenedoras da maldade e da rebeldia, naturalmente os frutos que hão de dar são frutos trágicos, tanto para o espírito quanto para o encarnado, sem esse enobrecimento da alma e crescimento da própria mente, cabendo apenas ao espírito e ao encarnado o esforço de saírem daquela simbiose, o esforço de saírem daquela nutrição em que um alimenta o outro, um encoraja o outro. Não é apenas o espírito que influencia o encarnado também o influencia. E ambos continuam naquela ligação em que não é bom para nenhum dos lados. Também, dependendo do grau de afinidade, não se pode retirar abruptamente, porque aquilo poderia gerar até um prejuízo imenso para o próprio encarnado. Então, quando nós falamos de ligação mente a mente, nós temos que tirar com muito cuidado, tanto quanto no reino animal, no reino vegetal. Se eu tirar, dependendo da forma que eu tiro o cogumelo, eu posso também estar matando diretamente a orquídea. Então, para haver um auxílio, rompendo esta simbiose quando nociva, tem que se saber como fazer. Interessante, né? Aqui você está falando exatamente do vampirismo, né? Tem muita gente que viu nós lermos essa palavra, onde André Luiz traz em vários livros essa ideia do vampirismo, não é? E que no próximo capítulo vamos dedicar o capítulo 15 a vampirismo espiritual. O último item de hoje é ancianidade da simbiose espiritual. Justo assim registrar que a simbiose espiritual permanece entre os homens desde as eras mais remotas, em multifários processos de mediunismo, consciente ou inconsciente, pelos quais os chamados mortos, traumatizados ou ignorantes, fracos ou indecisos, se aglutinam, em grande parte, ao habitat dos chamados vivos, partilhando-lhes a existência, a observar-lhes parcialmente a vitalidade, até que os próprios espíritos encarnados, com a força do seu próprio trabalho, no estudo edificante e nas virtudes vividas, lhes ofereçam material para mais amplas meditações, pelas quais se habilitem à necessária transformação, com que se adaptem a novos caminhos e aceitem encargos novos, à frente da evolução deles mesmos, no rumo de esferas mais elevadas. Mensagem ditada por André Luiz em Pedro Leopoldo, 16 de março de 1958. Então aqui ele encerra dizendo que a simbiose, ou seja, muitas vezes essas ideias que são geradas por espíritos pelas quais até nos conduz por um processo de vampirismo, levando a um grande sofrimento, muitas pessoas sempre nos perguntam, mas Deus não é injusto? Deus não poderia, de uma certa forma, interromper
romper esse processo? E aqui então André Luiz nos responde de maneira bem clara. Nós que temos que buscar a nossa evolução, passando a pensar positivamente. Quando nós vemos, por exemplo, lá na Bíblia, o lunático, aquele jovem que Jesus curou, que ora caía no fogo, ora caía na água, e hoje nós sabemos que o lunático é exatamente aquele que tem a epilepsia. A epilepsia, eu atendo muitas pessoas e já atendi muitas pessoas no centro espírita. E quando eu estudo a epilepsia, eu aprendo que, eu sempre pergunto para a pessoa, quando você tem um ataque de epilepsia, você já percebeu que é naqueles dias que você não está bem, que você está nervoso ou nervosa, que você está assim passando por momentos difíceis? Realmente, é nos dias que eu não estou bem em que eles me atacam. Lógico, nós permitimos que a nossa mente fique vulnerável pelo pensamento negativo e é quando eles acham uma brecha para nos atacar. Aí vem o quê? A prece, a oração, a leitura de um bom livro, a ação caritativa, ajudar o próximo, pensar coisas positivas, é a única maneira que nós temos de nos defender. Queridos amigos, estamos chegando ao término de mais um capítulo do livro Evolução em Dois Mundos e pedimos a sua ajuda aqui para o canal no YouTube da TV A Caminho da Luz. O seu gostei, o seu comentário no vídeo, compartilhe para os seus amigos, familiares, no centro espírita que você frequenta. Se inscreva no canal, já passamos de 100 mil inscritos, tijolinho por tijolinho, ajude com que a TV tenha mais membros e inscritos e se torne inscrito e se torne membro do canal. Lembrando que o canal é um departamento do CEPAC, Centro Espírita, Perdão, Amor e Caridade, e atualmente distribuímos 3 toneladas de comida por mês e ao se tornar um membro colabora decisivamente para que essa atividade continue. Contamos com a sua ajuda. Queridos amigos, dê o seu gostei. Vamos encerrando mais um programa, estudando as obras de André Luiz, o livro Evolução em Dois Mundos. Agradecemos a sua presença e rogamos sempre a nosso Senhor Jesus Cristo e a espiritualidade maior que possa continuar nos auxiliando e nos envolvendo hoje e todo sempre. Beijo no coração de todos. Muita paz, muita luz e até o próximo programa.